Olá pessoal, neste vídeo apresentaremos os conceitos e equações relacionadas com o momento de inércia de áreas planas. Inicialmente, para ilustrar o significado físico do momento de inércia, vamos analisar a situação apresentada nessa figura. A figura mostra uma laje sustentada por duas vigas de perfil retangular de dimensões idênticas e diferentes posições de apoio. Note que P1 é a posição que frequentemente é adotada em situações do cotidiano. Isso se deve ao fato de que, na posição P1, a viga oferece uma maior resistência ao momento fletor gerado pelo peso próprio da laje em torno do eixo X. Desta maneira, como podemos notar experimentalmente, na posição P1, a viga resistirá a um maior momento fletor do que se a mesma estivesse na posição P2. No estudo de flexões em vigas, quando verificamos o equilíbrio dos momentos fletores, encontramos uma expressão matemática que justifique a maior resistência da viga na posição P1. Quando analisamos o equilíbrio dos momentos fletores que atuam sobre a viga, chegamos nessa expressão que é definida como momento de inércia da área transversal da viga. O momento de inércia representa o fator de resistência em relação à solicitação do momento fletor. Note que na posição P1, a seção da viga indicada no exemplo atinge valores maiores de y, fazendo com que o resultado da integral do momento de inércia alcance um valor superior da posição P2. No sistema internacional, o momento de inércia é medido em metro a quarta, pois o mesmo surge do produto entre uma unidade de comprimento ao quadrado e uma unidade de área. Para saber dimensionar elementos estruturais submetidos a momento fletor, é importante saber resolver essa integral para diferentes áreas. Vamos exercitar o cálculo do momento de inércia a partir da figura de um retângulo, seção comumente empregada na engenharia. Tomando como referência o eixo X que passa pelo centroide, notamos que o y da integral do momento de inércia pode variar no retângulo de -h sobre 2 até h sobre 2. Como dA pode ser determinado por b vezes dy, podemos resolver a integral por substituição e encontrar o valor ph3 sobre 12 para o momento de inércia do retângulo em relação ao eixo X que passa pelo centroide. De forma semelhante ao retângulo, podemos encontrar o momento de inércia de qualquer área a partir da integral y² dA. Para áreas elementares, os livros de mecânica dos sólidos geralmente apresentam tabelas com o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide. Nesta figura, por exemplo, temos indicadas as expressões do momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide de triângulos retângulo e círculo. Além de saber calcular o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centroide, que geralmente já é tabelado, é muito importante saber como calcular o momento de inércia em eixos paralelos. Para tanto, utilizamos o teorema dos eixos paralelos. Pelo teorema, como pode ser demonstrado, o momento de inércia ix em relação ao eixo paralelo afastado a uma distância dy do centroide é calculada pela expressão ix é igual a x barra, que é o momento de inércia de uma área em relação ao centroide, mais ao quadrado de dy vezes a área da seção. Para exercitar o cálculo do momento de inércia a partir do teorema dos eixos paralelos, vamos ver mais esse exemplo envolvendo o retângulo. Na figura temos um retângulo de 5 cm por 3 cm, com centroide a 6 cm do eixo paralelo x. Usando o teorema dos eixos paralelos, calculamos o momento de inércia em relação ao eixo x, da forma indicada na tabela. Ou seja, ix é igual ao momento do retângulo em relação ao centroide, 5 vezes 3 ao cubo sobre 12, mais dy ao quadrado, 6 ao quadrado, vezes a área do retângulo, 5 vezes 3. Assim, o valor do momento de inércia em relação ao eixo x é 551,25 cm², que em unidades do Sistema Internacional vale 551,25 vezes 10 a menos 8 metros². Para finalizar esse vídeo, vamos a mais um exemplo do uso do teorema dos eixos paralelos. Nesse segundo exemplo, vamos calcular o momento de inércia de uma seção em formato T. Em situações envolvendo áreas compostas, o primeiro passo é decompor a área em áreas elementares. Neste caso, a seção T foi decomposta em dois retângulos, A1 e A2. Em seguida, é calculado para cada área
o momento de inércia em relação ao eixo x de maneira semelhante ao exercício anterior. O momento de inércia de toda a seção T corresponderá à soma dos momentos às áreas que a compõem, ou seja, a soma dos momentos de inércia de A1 e A2 em relação ao eixo x. Neste exemplo, o momento de inércia em relação ao eixo x da seção T é igual a 8.137,95 cm². Neste vídeo, apresentamos procedimentos para a determinação do momento de inércia de áreas planas. Agradecemos a sua visualização e nos colocamos à disposição no ambiente virtual da disciplina Resistência dos Materiais 1 para maiores esclarecimentos.